64. Meditemos. Reunião pública de 14 de setembro de 59. Questão número 4. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento, situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renhir as garras sangue-sedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu que esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, as quais, o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral. Mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência, pode com ingratidão e crueldade pregar à vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. 65. Reencarnação e progresso. Reunião pública de 18 de setembro de 59. Questão número 196. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em saborosa intimidade, e quando uma semelhante reunião se delonga em demasia, se degeneram na essência, por ação de agentes químicos se tornando imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida, em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez.
Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se, ainda, algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer, na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Toda máquina algo produz vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. Assim é o mundo, a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. 66. Abençoa. Reunião pública de 21 de setembro de 59. Questão número 752. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes a aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calúnia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido, certa vez, pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com isso, o divino mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos.